Aqui vai uma história que eu escutei do meu professor, Rabino Yaakov Gerenstadt, sobre o Rebbe Aharon de Karlin. Escutei isso alguns anos atrás. O Rebbe Aharon, ele foi aluno do Maggid Mezritch. Por sua vez, foi aluno do Sagrado Baal Shem Tov. O Rebbe Aharon de Karlin, ele era muito pobre, abaixo da linha da pobreza. A casa dele era muito simples. As roupas que ele usava eram muito simples. Os filhos andavam descalço, porque realmente não tinha calçado. E o Rebbe não ligava muito para isso também. A gente sabe, a grandeza de verdade não é o que os olhos veem, é a pureza da alma. Naquele vilarejo tinha um alfaiate. E esse alfaiate, ele era perverso. Desculpa falar aqui, mas ele cometia todos os pecados que você pode imaginar. Ele era guloso, ele blasfemava, ele roubava aqui e ali para tirar uma vantagem. Deus nos livre. Só que ele teve uma atitude inesperada. Ele olhou os filhos do Rebbe Aharon de Karlin e sentiu pena deles. Então, como ele era um alfaiate, ele tirou as medidas e fez roupas decentes para os meninos. O Rebbe Aharon de Karlin, quando ele viu aquilo, ele ficou muito agradecido. Ele ficou muito emocionado e ele falou: "Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te recompensar." O alfaiate não estava esperando muita coisa dele, porque realmente ele era um pobre, enfim. Passaram-se alguns anos e o alfaiate acabou falecendo. Aí o vizinho foi contar para o Rebbe Aharon: "Olha, você soube da notícia? Morreu o alfaiate." Quando ele soube disso, ele saiu correndo para o cemitério. E ele estava gritando assim: "Não mexe nele, não mexe nele. Ele é meu, não mexe nele. Deixa ele em paz." Os caras que estavam enterrando falaram: "Esse cara é louco, né?" Repetindo, ninguém conhecia o Rebbe Aharon, a grandeza dele, o tzadik que ele era. E eles responderam: "Amigo, a gente não pode parar o enterro aqui não, a gente vai continuar." Aí ignoraram ele. Só que ele fez algo que ninguém entendia. Ele não estava falando com os homens que estavam enterrando o alfaiate. O Rebbe Aharon de Karlin estava falando com as forças do mal, os anjos destruidores que estavam querendo se aproveitar daquela alma. Era uma alma com muitos pecados, então eles iam... Era um filé mignon para eles, né? A alma estava vulnerável, só que as forças malignas não conseguiam alcançar. Então elas reclamaram para o próprio Satã. E o Satã, ele foi no tribunal celestial, o Beit Din Shel Ma'ala, e apresentou esse caso aí, falando que o Aharon de Karlin não devia ter feito uma coisa dessas. E o tribunal viu, analisou, e realmente o tzadik decretou. Quando um tzadik decreta, a gente não pode fazer nada quanto a isso. Porém, o Satã tem certa razão. Então vamos fazer uma punição de forma justa. O Rebbe Aharon de Karlin, a partir de agora, ele vai ter que se revelar. E vocês sabem, um tzadik, ele gosta de estudar a Torá. Ele gosta de privacidade, de paz, de tempo para estudar a Torá. E quando uma coisa dessas acontece, quando o tzadik tem que se revelar, realmente é muito comum ele perder toda essa privacidade, ele perde todo o tempo de estudo, enfim. O Rebbe Aharon de Karlin começou então a fazer milagres revelados, públicos, e se tornou o grande mestre hassídico conhecido até hoje. Os ensinamentos que a gente tem dessa história é que o tzadik não fica devendo para ninguém. O tzadik, quando ele promete, aquilo se cumpre. E isso podemos ver em qualquer tzadik, não só o Rebbe Aharon de Karlin. E que possamos, assim como o Rebbe Aharon de Karlin, aprender a não ficar devendo para ninguém. Deus nos livre.